começar aqui, né? Hoje é dia 10 de fevereiro de 2021, às 11h08, eu dou por aberta os trabalhos da Comissão Especial da Juventude da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Vou fazer aqui, junto com a ajuda do meu assessor, Felipe Machado, uma apresentação muito breve do relatório. Ele todo está constando cerca de 100 páginas. Obviamente, a gente não teria condições de fazer a leitura toda desse relatório aqui, mas por isso tive essa preocupação de passar para os membros antes. Aqui a gente vai fazer apenas uma apresentação mais dinâmica, e com a ajuda do Felipe Machado, vou passar aqui esses slides para vocês. Então, a gente tem uma primeira parte, aliás, a gente dividiu, né, o relatório em 7 partes, que tem a créditos gerais, a apresentação, o sumário, uma coisa mais introdutória, uma segunda parte que fala sobre as políticas de juventude aprovadas no nosso país, todos os marcos legais, conferências e espaços que tiveram políticas públicas aprovadas para o setor da juventude, e essa ideia, né, um texto que trabalha um pouco a ideia do jovem enquanto sujeito político, tanto da participação política como a necessidade de construção de políticas públicas direcionada para essa juventude. Uma terceira parte que apresenta um pouco sobre o que é e o que foi o trabalho da Comissão Especial da Juventude, apresenta também um pouco de outros trabalhos anteriores que houveram na casa. Temos aqui também, como relatora da comissão, a deputada Zeidan Lula, que há um tempo também vem construindo esse trabalho na casa, tem outras diversas proposições nesse sentido, então tem uma apresentação mais geral e apresenta o que foi a comissão especial, a sua metodologia. E aí, quando eu chamo de metodologia, eu falo tanto da produção e confecção do relatório, que passa pelo levantamento de dados, mas também como as visitas temáticas, as escutas temáticas e as visitas técnicas, como a metodologia que a gente também que a gente apresentou de voluntários, que até então foi algo que a gente trouxe para o escopo da Alerj, que, óbvio, houve outras inserções anteriores, mas que era inédito do ponto de vista do trabalho da juventude. Então, apresenta-se, né, nessa metodologia o quanto que o mais importante do que chegar às respostas das questões que a gente abriu lá no início da comissão era conseguir efetivamente fazer com que a juventude participasse da produção dessa comissão e desse relatório. Então, a gente apresenta, acho que bem bacana, porque a nossa equipe teve um trabalho muito grande aqui de trazer a formulação tabelada para a gente conseguir ter uma avaliação geral do que foram esses voluntários e do trabalho, né, que a gente direcionou para cada um deles. A gente teve 3 eixos, né, de inclusão de voluntário, de participação da juventude na nossa comissão, que foi o eixo de mobilização, o eixo de comunicação e o eixo de produção do relatório. Dito isso, a gente chega na quarta parte, que são os eixos temáticos da comissão. Então, tem o eixo do trabalho e geração de emprego e renda, o eixo da educação, o eixo da saúde, o eixo da prevenção e combate à violência e o eixo da cultura. Não, desde o início, né, a gente sabia, e agora ao final da comissão a gente tem certeza que esses 5 eixos não dão conta da totalidade, né, do prisma da vida da juventude, mas estão aqui presentes nesses eixos os direitos mais básicos e fundamentais, tanto os direitos humanos como também a capacidade do bem viver, né? Quando a gente fala do eixo da cultura, a produção de memória, de fortalecimento do território, de resgate histórico que a juventude faz através da cultura e das suas ferramentas, é um processo também que nos aponta, né, outros horizontes, que nos aponta possibilidades. E aí a gente chega na quinta parte, que tem as considerações finais e as recomendações que foram produzidas por cada eixo, e temos também a sexta parte com as referências bibliográficas, e a sétima parte é que eu acabei apresentando um pouquinho no início, mas ela vem de forma mais detalhada ao final do relatório,
que é essa visão tabelada, né? Uma produção de dados dentro da própria comissão. Quem foram os voluntários? Onde eles moram? Onde eles estudam? É uma escola pública? É uma escola particular? É perto da sua casa? Tem acesso a transporte? Enfim, fomos também, né, o próprio grupo de dentro da comissão de voluntários foi parte também da produção de dados que esse relatório conseguiu levantar. Machado pode passar aí agora, se ele está me ouvindo. Temos aqui a composição, eu presidi, né, essa comissão especial, o deputado Renan Ferreirinha, que é atual secretário de Educação do município, foi o nosso vice, com uma participação muito ativa na comissão, deputada Zeidan Lula, nossa relatora, o deputado Max Lemo e Tia Ju são membros efetivos e minhas queridas companheiras de bancada Renata Souza e Mônica Francisco são membros suplentes. Acho que vai passando também, que eu acho que eu apresentei um pouco aqui nessa primeira parte, vai falando um pouco dos espaços que a gente atuou e dos parceiros que a gente fez, como o Data Lab, como as universidades estaduais, tivemos visita técnica ao ENF, visita ao UERJ, então acho que trabalho e vai, né, descrevendo um pouco do que eu apresentei aqui, acho que pode ir passando, Machado, que essas partes eu... Então, lá o nosso terceira parte, né, que foi as audiências públicas, visitas técnicas, escuta temática. Foi um processo bem interessante também, bem inovador do ponto de vista de oitiva aqui da casa, porque ele era um formato semelhante à audiência pública do ponto de vista de participação, né, de vários entes da sociedade civil, mas por ele não ter ali o viés direto, né, de colocar o poder público e a sociedade civil junto para pensar uma questão, mas expor essa questão, que foi a metodologia mais trabalhada na escuta temática, a gente produziu relatórios muito concisos e grandes sobre esses eixos. Lembro, Mônica, que nossa escuta temática de trabalho, a gente ficou mais de 3 horas produzindo um quê enorme de informações. Eu saí de lá com páginas e páginas, a gente teve participação de Crioula, de ONG Crioula, que também contribuiu muito com os dados da juventude e o trabalho, que foi nessa pegada, né? Tivemos o Espaço da Cultura também, onde participação de muitos MCs e DJs da juventude que hoje estão produzindo os ritmos culturais da juventude, acho que foram espaços muito ricos, né? Bem fortes, bem fortificantes. Pode passar, Machado. Então, aí um pouco para a gente ter memória, né? Um pouco dos cards das audiências públicas que a gente conduziu. Conduzimos a audiência com a Comissão do Trabalho, com a Comissão de Direitos Humanos, com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, com a Comissão de Ciência e Tecnologia, com a Comissão de Educação, com a Comissão de Combate às Discriminações Raciais. Então, foi também um trabalho de boas audiências públicas que produziram para a gente também bastante conteúdo para esse relatório. Pode passar, Felipe. Então, aqui, pode parar aí, que eu acho que esse aqui é um resumo mais fechado, né, mais condensado desse trabalho. A gente conseguiu abranger na sede as regiões metropolitana, noroeste fluminense, norte fluminense, baixada litorânea, serrana, centro-sul fluminense, médio Paraíba e Costa Verde, com um trabalho de 8 audiências públicas, 3 visitas técnicas, 8 escutas temáticas, e mais ou menos a participação de 800 cidadãos, entre majoritariamente jovens, mas temos aí a participação de jovens e não jovens. Pode passar, Machado. Mais um pouco aí do tema das audiências, pode ir passando. Descrevendo, né, as nossas escutas temáticas, data, quando foi.
gente também teve um trabalho importante aí da Alerj, da nossa comunicação, da nossa taquigrafia, para dar conta de toda a produção de informações e dados que a gente teve a partir dessa comissão. Aí apresento um pouco dos eixos e um pouco do trabalho que teve em cada eixo. Aquela pesquisa, né, que eu falei sobre o perfil dos voluntários, que também para a gente foi bastante importante, dar conta de entender quem a nossa comissão conseguiu alcançar e atingir. Bastante imagens e gráficos e figuras, porque a gente gosta, né, de uma leitura dinâmica, interativa, visual. Tem um pouco agora do trabalho, né, dos eixos. Eu acho, vou consultar também aqui os deputados, acredito que não preciso ler todo, né, a dinâmica mais geral, mas só trabalho, a gente obviamente identificou a dificuldade de empregabilidade da juventude, a dificuldade de a gente ter políticas públicas específicas para atendimento, seja do ponto de vista da aprendizagem, mas também do ponto de vista do trabalho formal, e que, óbvio, essa falta de emprego atinge, sobretudo, a nossa juventude mais distante do centro urbano, a nossa juventude com mais escassez de direitos, e é a que mais depende, né? Aquela juventude que precisa começar a trabalhar não para desenvolver um ofício, mas para conseguir gerar renda, é justamente essa juventude que é mais atingida com a falta de emprego ou postos de trabalho mais precário. Pode descer um pouco, agora tem o nosso eixo de educação, que um pouco na mesma linha a gente identifica os mesmos sintomas, né? Que não apenas do ponto de vista da educação antes da pandemia, mas inclusive no contexto de pandemia, o quanto que a gente percebe que a falta de estrutura da escola pública e as condições adequadas de valorização dos profissionais e de conservação do equipamento escolar, o quanto que isso prejudica o ensino e prejudica a capacidade de aprendizagem dos alunos, ainda mais no contexto de pandemia sem acesso à internet. A gente identificou também a dificuldade de pertencimento da juventude no conteúdo passado, pela falta de aproximação. A aplicabilidade das leis, como a 10.639 e a 11.645, certamente dariam mais contas de tanto o municiar, né, os profissionais de educação do conteúdo para ser ministrado, como também efetivar a participação dos jovens, com destaque para ferramentas como o hip hop, que tem sido utilizado em algumas escolas como possibilidade de aprendizagem da língua portuguesa, da capacidade criativa, da produção de redação, enfim, uma série de conteúdos que até então são formais, encaixados em caixinhas, trabalhados interseccionalmente a partir da ferramenta do hip hop. Pode passar. A questão também dos pré-vestibulares, eu acho que isso é um ponto que a gente conseguiu abordar também bastante, quanto que esse trabalho dos pré-populares tem sido fundamental para uma perspectiva de uma educação continuada para a juventude periférica, né? O acesso à vaga na universidade, muitas vezes ela advém desse processo de pré-populares, e o quanto que pensar política pública também para esse salto, né, que deveria acontecer entre o final do médio e o acesso à universidade é um pouco do que esses prés fazem, um pouco do que a gente escutou para pensar política pública. No eixo de saúde, a gente conseguiu também, né, identificar a escassez, né, dos equipamentos de saúde quando a gente fala de territórios mais periféricos, e aí a gente está falando tanto de equipes de saúde, que são as primeiras a serem demitidas, quanto equipamentos de saúde. A gente está, nesse momento, vivendo a luta dos moradores de Manguinhos e Jacarezinho para a reabertura da UPA. É só um exemplo, né, do que a gente encontrou por aí, da dificuldade, dos desafios que a gente segue acompanhando. Eu acho que é muito importante, quando a gente fala de saúde para a juventude, o quanto o acesso, o entendimento do que é saúde
em uma forma totalizante, né? A saúde é a água que você bebe, o alimento que você come, e não apenas saúde, doença, remédio, é um entendimento muito difícil de trabalhar quando você tem uma escassez de acesso desses equipamentos. Com foco, né, no trabalho da juventude, na necessidade, né, de políticas públicas voltadas para a juventude, tem especialmente a questão do trabalho, né, dos direitos sexuais e reprodutivos, do trabalho de conscientização e campanhas sobre informações sobre as DSTs e formas, né, de a gente se cuidar e rotinas de exames que a gente tem que manter, e também, né, um foco para a população LGBT, porque quando a gente fala da nossa juventude, em especial dos nossos jovens trans, o quanto que o acesso à saúde é ainda mais precário, né? Porque não bastasse tudo o que eu já apresentei aqui sobre equipamentos e equipes de saúde, o quanto que também o preconceito é muito grande, e o quanto que esse trabalho deveria ser pensado saúde não apenas no equipamento de saúde, mas também na escola, com informação, com conscientização e com conhecimento de si, né, dos nossos jovens, feitos pelos nossos jovens. Pode passar o eixo de saúde, Felipe. Cultura, então acho que estão aqui também Falei já bastante de cultura, vou passar um pouco mais rápido, mas a gente conseguiu visitar bastante rodas de rimas pelo nosso estado, rodas culturais. Visitamos alguns projetos culturais também, como o Espaço Fábrica, em Acari, que é um espaço, um equipamento antigo, um antigo centro cultural de 20 anos atrás, que ele não era mais utilizado, ele foi abandonado, e ele foi revitalizado por esse coletivo Fábrica e pelos moradores locais. E aí passou a dar aula de produção de materiais para as criancinhas menores, aulas de balé para a juventude, faz exposição, faz diversos trabalhos com a comunidade, né? Então, o Espaço Fábrica é um dos vários exemplos de inclusão social, de construção de pontes para o futuro da nossa juventude a partir da cultura, o quanto a cultura é fundamental. E aí tivemos também, né, alguns trabalhos a partir desse eixo. A gente conseguiu aprovar, por exemplo, o projeto que institui o programa de incentivo aos eventos de pequeno porte da cultura popular. Então, isso também é um processo de desburocratização do acesso do espaço público para a nossa juventude, que é parte das políticas públicas que a gente precisa conduzir aqui na LERJ. Para nossa juventude não precisa, né, de uma burocracia enorme para reservar um espaço de uma praça para fazer um evento semanal que vai incluir, vai fortalecer o território, o comércio local, a juventude, enfim, né, o quanto que a gente precisa seguir também aprovando políticas nesse sentido. O eixo de prevenção à violência, a gente, obviamente, né, tem um trabalho mais denso, né, e que eu acho que é feito aqui na LERJ de diversas formas, no que tange o processo de extermínio da nossa juventude que está colocada, né, o quanto dos nossos jovens perdem a vida a partir dessa política de segurança pública, mas a gente também tentou trabalhar um pouco mais nesse eixo, não o levantamento desses dados e obviamente, o relato dessas famílias vítimas, porque eu acho que tem outros trabalhos longos aqui na casa em relação a isso, mas a gente foi mais do ponto de vista da prevenção à violência, ou seja, que políticas públicas a gente pode desenvolver para que a gente não só antecipe do ponto de vista da segurança pública a incidência de crime, mas que a gente também combata a partir de políticas públicas do âmbito da assistência social, né? O quanto que a necessidade, por exemplo, uma praça iluminada é uma ferramenta poderosa de prevenção à violência. Porque quando você tem uma juventude ocupando um espaço público coletivamente, ali com os mais idosos, com as crianças, com os adultos, fazendo a dinâmica acontecer desse espaço urbano, quanto que isso muitas vezes disputa e tira os nossos jovens da criminalidade. E bem como também, né, a prevenção à violência, o fortalecimento da educação, o investimento na cultura. Eu acho que esse trabalho também
de desenvolver programas e campanhas estaduais que antecipem os processos, que consigam informar a nossa juventude, foi um pouco também mais focalizado o trabalho desse eixo de violência. Então, dito isso aqui, pelas minhas contas, acabamos a apresentação. Peço desculpas pelo tempo, mas, de fato, eu tentei aqui condensar o máximo possível dos nossos trabalhos, que foi uma comissão com um trabalho muito árduo. Queria dizer para vocês que essa reunião aqui a gente está fazendo para conseguir aprovar o relatório, mas que, para a gente, o trabalho da comissão ela não se encerra aqui. Não no sentido do trabalho formal da comissão, mas do ponto de vista do quanto que esse relatório é um material poderoso para a gente seguir dando conta de mostrar, né, as políticas públicas que precisam ser feitas para a juventude. Confesso para vocês, Mônica, Zeidan e Tia Ju, que ainda está por aí, que o nosso desejo é que, quando acabe a pandemia, a gente consiga fazer, que hoje a gente está fazendo essa reunião de aprovação do relatório. É uma reunião mais sucinta, mas que a gente consiga, pós-pandemia, fazer uma apresentação pública desse relatório, que a gente chame a nossa juventude, que a gente chame a Defensoria, o Ministério Público, chame vários entes, monte uma lona ali na Praça 15, coloque um som, e a gente consiga fazer, a partir de uma roda cultural, o lançamento desse relatório, porque é dessa forma que a juventude vem sobrevivendo, existindo e construindo pontes de resistência para o futuro, né? Seja a partir da ciência e tecnologia, seja a partir da cultura, seja a partir das redes sociais, das novas ferramentas, nós, a juventude, estamos reinventando um futuro necessário. Porque se há um esgotamento planetário, né? Se há um esgotamento dos nossos bens naturais, se há um saturamento do uso da terra, uma distribuição desigual, né? Uma tentativa de genocídio e extermínio das culturas populares e ancestrais, somos nós, a juventude, que estamos, a partir das rodas, dos nossos TikToks, dos nossos vídeos de rios, reconduzindo, né, a memória do nosso povo e pegando essa tarefa árdua e ancestral e poderosa que é conseguir continuar, né, seguindo a memória e resistência dos nossos povos, o que nos trouxeram até aqui. Então, agradeço muito a participação de todas as deputadas e o deputado também, Max, que hoje não está com a gente, mas que fez parte desse relatório. Agradeço imensamente a Tanisa, nossa querida secretária, que muito nos ouviu, muito nos aturou e muito se surpreendeu com os métodos da juventude. Agradeço também as assessorias dos mandatos, que foram fundamental para a gente construir esse trabalho. E, por fim, óbvio, sardinha, farinha pouca, meu pirão primeiro, vou puxar aqui um agradecimento muito especial para a minha equipe, para o Felipe Machado, para a Roberta, para a Marina, para a Júlia Igreja, para o Pablo, o Kaique, tantas pessoas que nos ajudaram e conseguimos, né, galera? Conseguimos, essa equipe conseguiu produzir uma comissão muito potente, com um trabalho muito consistente e provando que é possível, sim, que a nossa juventude está tomando o futuro nas mãos e está fazendo o seu trabalho por nós mesmas como deveria ser. Muito obrigada a todos vocês. Passo agora um pouco a palavra para os deputados aí, caso queiram comentar, incluir algo no relatório. Não tendo nada, a gente também depois passa para a aprovação. Eu não vou botar inscrição. Deputada Dani, Mônica. Eu queria me inscrever. Vai lá, Zeidan, depois Mônica. Achei que era... Não, quero dar os parabéns aí a toda a equipe, ao trabalho da comissão e a equipe que eu sei que se dedicou muito, né, para fazer um relatório tão conciso e tão profundo, né, com tantas aberturas aí de portas, que a gente vai ter trabalho aí durante vários mandatos para conseguir, desse governo do Estado, a execução de pelo menos aí 50% daqui a algum tempo, se a gente conseguir uma grande vitória. Eu quero parabenizar não só o conteúdo, mas eu gostaria de tocar num ponto que eu senti falta quando você trata aí da violência e das políticas públicas. Como eu tenho ainda uma experiência, né, de gestão de prefeitura, de executivo,
a economia solidária sempre perpassa ao largo, muito distante. Então, a gente sempre bate nos mesmos setores que são fundamentais, que é a educação, são os projetos de investimento cultural, é o investimento esportivo, enfim, é o trabalho de prevenção que eu achei fantástico aqui em relação à violência, mas a gente teve a experiência de que, e a gente sabe que a gente só combate essa violência, esse genocídio da nossa juventude negra, com trabalho de inclusão. E como trabalho de inclusão social, né? Os projetos, num governo que está com o orçamento quebrado, no governo estadual que não prioriza isso, fica distante da nossa cidade, eu acho que... Ih, caiu aqui? Caiu? Estou aqui? Fica distante... para que a gente faça coisa, tenha demandas nessa área, a gente tem que começar a exercer algumas prioridades nisso, porque a economia solidária ela trabalha com geração de renda. Então, a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. A gente fomenta e continua investindo na educação, mas ajuda essa juventude a gerar renda própria e a gente combate os grandes cartéis que a gente fala da economia, né? A gente tira a juventude desse mercado de trabalho que é, né, baseado em exploração, esse mercado de trabalho que usa a juventude com salários muito pequenos, como fazem com a gente, que é mulher, mas a gente consegue dar alternativas com fomentação de cooperativas, com empréstimos de bancos sem juros, tudo isso a gente consegue fazer. E aí, eu quero anunciar, isso é um ponto que eu gostaria de que constasse pequenininho, eu posso escrever um parágrafozinho, dá para vocês depois cada uma provar ou acrescentar. Eu queria anunciar também aí para todos que nos assistem sobre nosso fórum, que a Mônica faz parte, eu gostaria que a Dani fizesse parte pelos direitos humanos e pela juventude, temos outras comissões, que é o Fórum de Favelas. Como surgiu a ideia desse fórum, né? No meu primeiro mandato, foi Freixo, Marta Rocha, eu puxei uma frente de combate ao genocídio da juventude negra. E aí foi a primeira vez, inclusive, que eu trabalhei com Freixo, que foi maravilhoso. A gente fez algumas audiências e daí, né, o mandato acabou e me veio essa ideia de montar o Fórum de Favelas. Conversei com Mônica, vamos tocar. E aí eu acho que esse Fórum de Favelas é o fórum que condensa esse relatório da Comissão de Juventude. Esse relatório, porque a gente vai para a favela discutir tudo isso, é violência, é esporte, é cultura, é a condição, né, de saneamento, é tudo. Mas esse relatório é uma base para esse fórum. Então, coloco aqui, assim, faço não só o convite, mas estou querendo já marcar aí para depois do Carnaval, em março ainda. A Dani deu uma ideia que eu achei ótima, claro que não pode aglomerar, mas da gente fazer algum trabalho com essa questão das rimas, fazer uma coisa cultural aqui para apresentar não só o projeto, mas a gente pode juntar o Fórum de Favelas, esse relatório, que está fantástico, para a gente começar a partir de um patamar. E aqui já é um norte. Né? Eu só coloco essa questão aí da economia solidária, que é um pontinho também que a gente vai ter que... Eu, pelo menos, quero dar prioridade a isso, porque eu já estou criando um projeto que eu quero sentar com vocês para falar dessa questão do banco, que é empréstimo a juros zeros. E isso para a gente fomentar a realização de algumas cooperativas e fazer com que a juventude entre no mercado, criando seu próprio negócio, é uma geração de renda fundamental para quem está, né, nessa luta. Então é isso. Parabéns a todos e tenho muito orgulho de estar trabalhando com vocês. Beijo. Um beijo, muito obrigada. A gente vai trabalhar, acho que sim, para incluir, se você puder mandar essa contribuição, acho que é fundamental, a perspectiva da economia solidária, como a Mônica sempre me ensinou bastante, né? O quanto que ela é uma tecnologia ancestral das mulheres negras de uma metodologia de sobrevivência no território a partir de trocas e consumos locais, né? Eu estou aprendendo, Mônica, eu estou aprendendo. Mônica muito me ensina, eu acho que é fundamental, sim, constar no relatório, vamos incluir, e aí, só para informe geral, todas essas contribuições, a gente tem esse prazo de 10 dias para incluir, para fechar o relatório e conseguir mandar para aprovação em plenário. Então, agora vai lá, Mônica, depois a tia Ju está escrita. Bom dia a todos e todas, muito orgulho de fazer parte dessa comissão, e comissão especial, acho que o nome especial realmente é uma comissão especial. Muito orgulhosa porque fui mãe de um jovem, né? Sou mãe de um ex-jovem, agora não jovem, que participou da construção da Política Nacional de Juventude, né? Foi Conselho Nacional de Juventude, né? Fez
ativamente participação no movimento estudantil, lutou com tantos outros jovens, né, e outras jovens para que houvesse uma política, e hoje a gente tem uma jovem, né, capitaneando um processo político dentro do parlamento. Por que eu estou falando isso? Porque isso é o desdobramento da luta de uma juventude, né, que olhou a possibilidade de produzir política pública, de pensar política, de olhar a educação a partir da perspectiva das juventudes, né, dessas juventudes tão diversas que a gente tem, sobretudo as juventudes mais vulneráveis, né, que são aquelas que estão nas periferias, nas nossas favelas. Então, pegando essa contribuição tão importante que a Zeidan traz, né, a partir da própria experiência de Maricá, que a gente sempre fala, a partir da nossa experiência de vida, não só de quem foi parte da construção política da economia solidária no país, junto com tantos outros companheiros e companheiras. A economia solidária tem um coletivo de juventude muito atuante, com um olhar muito importante sobre as políticas, inclusive, né, alimentar e nutricional. Então, quanto às juventudes, Dani, você falou muito bem, estão sim pensando projeto de sociedade, estão pensando o país, estão pensando saída para suas próprias dificuldades. Né? E a gente sabe que é importante que o parlamento tenha provocado, né, essa discussão a partir de um mandato de juventude também, com toda uma arquitetura. Então, esse olhar sobre a economia solidária, né, como uma outra forma de economia em contraponto a essa economia predatória, que coloca as nossas juventudes num lugar extremamente violento, não de produção de violência, mas de violação dos corpos das juventudes, sobretudo as juventudes pretas e pardas, né? Compreendidas entre as juventudes negras. Então, olhar a economia solidária como uma política, como uma ação, como um processo que as juventudes já fazem, prestando serviço, produzindo as suas startups, né, nas favelas e periferias. Então, olhar para esse mundo do trabalho, olhar para essa perspectiva dos negócios de impacto social que as juventudes estão produzindo, se juntando, seja no audiovisual, seja, né, nas rodas de rima, que são uma tecnologia ancestral, a roda, né, a perspectiva da crônica do cotidiano dessa juventude, das violações de Estado, né, que atravessam esses corpos, da iminente morte que acompanha, né, os jovens e as jovens negras e negros a cada 23 minutos. Então, esse relatório ele vai fundamentar as nossas discussões no parlamento, a nossa produção, o Fórum de Favelas, né, que brilhantemente Zeidan, acho que aprovar o relatório. A gente nem precisaria, né, um relatório belíssimo, muito bem produzido, porque é a consequência de um trabalho comprometido. E eu acho que essa é a diferença de quando a gente, Zeidan, você falou das mulheres, dos jovens, das jovens, né? Quando a gente ocupa o parlamento, quando a gente ocupa a política, né? Quando a gente traz a luta de classes para dentro do parlamento de forma muito concreta, mostrando nesse processo quem está morrendo, quem está sem trabalho, quem está mais contaminado, quem está na periferia dos direitos. Então, celebrar o lançamento desse relatório, Dani, aprovado com muito louvor de minha parte, né, e dizer do orgulho da gente poder mostrar no parlamento a capacidade das juventudes, seja as juventudes que estão agora ocupando, como você, concretamente, as que vão ocupar, porque é uma porta aberta para que outras jovens entendam a importância da gente ter essa convivência, essa construção coletiva e esse diálogo permanente. Com muita música, com muita roda. A gente está sentindo muita falta disso, né? Mas com certeza daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo essa aglomeração aí, né? Muito produtiva. Então, celebrar. Eu também quero fazer coro com a fala da Zeidan, mais uma vez, não só nos processos da economia solidária, economia criativa,
né? Talvez pensarmos para o Fórum de Favelas um mapeamento amplo desse processo, né, Zeidan? Eu não estou conseguindo anotar, mas se você puder anotar, Dani, também, nossas assessorias estão acompanhando, acho que é fundamental. Assim, eu saio dessa apresentação, desse encontro, muito animada, apesar dos desafios desse ano de 2021, pensando em seguridade social, segurança alimentar e nutricional para as nossas juventudes, né, que na maioria das vezes nosso projeto, né, Dani, Programa de Jovens Aprendizes, são arrimos de família, condições assim completamente adversas. Então, vamos pensar a saúde das juventudes pretas, né, periféricas. Enfim, é um desafio enorme. Mas juntas, a gente, quando se junta, conspira bastante e bem, haja vista a nossa produção, né, e saudar aí da equipe da Dani, das nossas assessorias, das equipes dos deputados e deputadas envolvidas nesse processo, de toda a equipe da Alerj. Muito bom poder ver o quanto a gente, que tem um ponto de partida na favela, é capaz de fazer a diferença na sociedade. Orgulho máximo, vamos que vamos, estamos juntos. Juntas e juntas. Beijo grande. Show, Moniquinha, valeu. Agora a tia Ju também vai fazer uso da palavra e nos contemplar aí com seu sorriso e sua voz. Bom dia a todos e todas. Eu não sei se está dando para me ver. Eu estou aqui, eu parei na sala da presidência, aqui na antessala, para poder eu conseguir participar aqui. Primeiro, parabenizar, né, a produção desse relatório, o esforço de toda a equipe, o esforço e a participação das deputadas e do deputado que hoje é secretário, o Renan Ferreirinha, a deputada Zeidan, saudade, minha querida, estamos juntas aí e vamos tocar à frente do SUAS juntas, para que essa política a gente consiga fortalecê-la cada vez mais no nosso Estado, né? E, Dani, parabenizar você, que é a nossa deputada jovem, aí, a mais jovem do nosso parlamento, que se empenhou muito e pela produção. Eu não consegui ler todo o relatório, inclusive o que eu vou pontuar aqui, se estiver incluído no relatório, você me perdoe, que eu não consegui ler todo, né, por conta das demandas, mas aqui já parabenizar pela produção, pelo trabalho, e com certeza a apresentação desse relatório vai fortalecer muito a política de empregabilidade, em todos os sentidos, que o relatório está bem robusto, incluindo saúde, educação, na verdade, um amparo social e socioassistencial que a nossa juventude precisa. E aí já tem o meu louvor também na aprovação, Dani, mas eu não consegui ver se foi incluso a questão de uma política de um olhar mais acentuado para a nossa juventude, os nossos adolescentes, que cumpre medidas socioeducativas em meio aberto. Eu estive no Executivo e sempre foi algo que eu sempre tive focada nisso, porque são os equipamentos da assistência que precisam, os CREAs que precisam dar esse suporte nos municípios para o acompanhamento desses meninos. A gente tinha no município um programa que foi, na verdade, foi criado, mas nunca tinha sido implementado no município, que é o programa Passo a Passo, que dependia de emenda parlamentar, e aí a gente conseguiu, com a conversa, estava parado, o deputado federal Brazão, ele enviou uma emenda de 1.400.000, a nossa secretária querida Laura Carneiro vai poder fazer a implantação desse programa no município por conta desse recurso, né? Já deixamos com o recurso na conta, e eu tenho certeza, Laura, pelo compromisso que ela tem com o social, vai ser um sucesso, mas a gente precisa, de fato, pensar empregabilidade para esses meninos, essa parcela da juventude, porque se a gente não trouxer eles para dentro de algo que realmente eles consigam acessar uma renda,
esses meninos acabam novamente se curvando às ofertas do que rodeia eles e permeia do dinheiro fácil, né? Então, eu não sei se no relatório a gente pontuou isso, mas eu queria trazer essa questão, que é bem preocupante. A gente sabe que os nossos meninos das comunidades, a sua maioria negros, meninos e meninas, eu falo meninos que a maioria são meninos, mas temos as meninas também, mas que a gente pudesse, Dani, também ter esse olhar de empregabilidade para esses meninos que cumprem medidas, meninos e meninas jovens que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto, né? E a gente aí torcer para que outros deputados também possam dispor de emendas e que esse programa, que vai começar no município do Rio, seja a referência, que possa virar uma política pública, não de governo, mas de Estado, para que possa, de fato, porque é um programa maravilhoso de tutoria, de acompanhamento passo a passo desses meninos, e que com certeza vai ser uma oportunidade de sucesso aí para a gente poder dar uma perspectiva, outra perspectiva de vida para essa parcela da juventude. Parabéns, eram essas minhas ponderações, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso a apresentação e o lançamento desse relatório. Dani, parabéns a todos, a partir de todos que compõem essa Comissão da Juventude, incluindo as assessorias. Muito obrigada, tia Ju. Muito obrigada, Mônica e Zeidan também. Só dando um pouco aqui de reflexão, tia Ju, esse tema do socioeducativo para a gente foi um tema que permeou a comissão desde o centro dela, desde o início dela, né? E a gente tem esses 5 eixos de trabalho: saúde, trabalho, cultura, educação e prevenção à violência. E a gente teria esse 6º eixo do socioeducativo, em especial do nosso DEGASE, que conta, né, com questões muito específicas para os jovens que estão tanto em privação de liberdade ou nesse semiaberto. A gente não conseguiu dar conta de virar um eixo na totalidade, mas esse tema está trabalhado no prevenção à violência e no tema de educação, e em especial na prevenção à violência, exatamente na perspectiva que você falou, a necessidade de, a partir desse espaço de ressocialização, que já conta ali, né, com o jovem em conflito com a lei, mas você construir pontes e perspectivas é fundamental. Parte desse trabalho a gente desenvolveu junto com a deputada Mônica Francisco. A senhora também é coautora com a gente do projeto da aprendizagem. E foi um debate, a gente viu o quanto foi um debate difícil aprovar um percentual dessa aprendizagem para esses jovens. Eu acho que o caminho é a gente seguir dessa forma, e é um pouco disso que o relatório também recomenda, mas é isso, está entre esses 2 eixos. De fato, ele não virou um eixo à parte, que era o que a gente tinha intenção no início, né? Aqui a gente está apresentando o trabalho lindo, o trabalho feito, né? Tudo que a gente conseguiu, mas de fato alguns elementos eles foram ficando para o caminho. Eu uso aqui as palavras da deputada Zeidan, porque eu acho que é um trabalho para a gente fazer aí de alguns anos de alerj, tanto do próprio trabalho do relatório da comissão, quanto o que ficou pelo caminho. Dani, só um minuto. A economia solidária também não vira eixo, mas está como essa questão das medidas dos jovens que cumprem, né, medidas preventivas aí, para que a gente possa estar trabalhando junto, um completa o outro. Sim, com certeza. Eu acho que é isso. Essa ideia da empregabilidade da nossa juventude é central e é, inclusive, parte da nossa principal aposta da construção dessa comissão. O quanto que o eixo de cultura, a gente não trabalha a cultura dizendo o que é, o que não é cultura. A gente trabalha a cultura na perspectiva não diretamente, como a gente vai passar a trabalhar a partir da correção aqui colocada, mas na perspectiva da economia solidária, na perspectiva de geração de renda. A gente não fala da roda cultural tão somente como um espaço de lazer para a juventude, mas é que a existência da roda naquele lugar faz com que abra uma barraca de açaí, uma barraca de x-tudo, faz com que o outro venha vender sacolé, aí mais um venha vender
os artesanatos da mãe, e você gira ali uma dinâmica. Então, essa perspectiva da renda, da empregabilidade para salvar vidas da juventude, eu acho que é um mantra que a gente sai repetindo dessa comissão. A possibilidade de emprego e renda salva vidas. E é sobre isso que é o trabalho que a gente desempenhou aqui. Então, minhas queridas, minhas amadas deputadas, a assessoria aí que está acompanhando, Tanisa, nossos trabalhadores da Alerj, acho que a gente também está chegando no teto da nossa reunião. Tia Ju aqui também já está precisando sair. Eu acho que se não houver mais nenhuma inclusão, que a gente já, nossa equipe aqui atenta já anotou e já vai dar conta de fazer esses ajustes nesse prazo de 10 dias, a gente pode aprovar o relatório por aclamação aqui na comissão e fazer com que ele possa seguir para aprovação em plenário. Podemos? Aclamação, todo mundo junto? É isso aí, gente. Doidanzinha, vamos lá. Todo mundo... Muito, muito obrigado mesmo a todos que trabalharam nessa comissão. Vamos tirar aí um print. Todo mundo aí sorrindo, aproveitar que está a cara aí de todo mundo. Se a assessoria puder tirar aí, que o meu... Tem que contar para vocês, o meu computador é novo, eu não sei tirar print ainda. Desculpa. Tirei. Opa, foi lá. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Eu, uma jovem de 29 anos, que sou deputada estadual, cria do Morro do São Carlos, cotista da UERJ, consegui conduzir um processo de uma comissão com a ajuda preciosa de todas as deputadas e assessoria que está aqui. E meu orgulho e minha felicidade é enorme, enorme mesmo. As lutas e os desafios da vida ainda não me deram condições de dar o diploma da minha universidade para minha mãe. Mas o trabalho dessa comissão, o trabalho desse mandato, o trabalho dessa assessoria é parte do que, com certeza, a minha mãe sente orgulho da criação da filha que ela fez e da filha que ela fez para o mundo, que está aí disposta a transformar e mudar o mundo. Eu estou com essa juventude que não foge da luta, que não arreda o pé, que não desiste e que não aceita o lugar que coloca na sociedade de você é irresponsável, você não serve para fazer isso, você não dá conta disso. O trabalho dessa comissão, com a ajuda de todos vocês, é a resposta que sim, a gente não só dá conta, como a gente dá baile, a gente dá show, dá um show bonito. Muito obrigada a todos vocês. E acho que depois desse eu falo um pouco emocionada aqui, eu confesso que é um pouco difícil para segurar, porque ver esse trabalho, ver o quanto que a gente se esforçou por isso acontecendo é realmente muito emocionante. Eu acho que não tenho mais nada que dizer aqui, eu acho que eu dou por encerrado os trabalhos dessa comissão. Agradeço a todos, agradeço a minha assessoria, agradeço deputados e deputadas, agradeço a Tanisa, nossa secretária ativa e vigilante. E é isso, galera, segue o baile.